enquanto nós orávamos, uma coisa que me impressionou foi quando o Murilo disse que nós orássemos pela pessoa direita, consagrando esta pessoa ao Senhor. Porque esta é a grande realidade que nós vivemos. E o bonito é o seguinte: não somos nós que nos consagramos ao Senhor, mas é o Senhor que nos consagra. Talvez nós não entendamos ainda a palavra consagração e, portanto, consagrados. A palavra consagrado equivale, na Bíblia, à palavra santo. E então, quando um oriental ia ao jardim, e entre muitas flores, ele escolhia esta, e aquela, e aquela. Aquelas flores que ele escolhia e ele colhia para si, ele chamava essas flores de consagradas, de santas. Quer dizer, entre todas, ele escolheu aquela. Então, consagrado equivale a um escolhido, um eleito. Entre tantos, escolheu aquele. E escolheu para si. Então, pertence a si agora. Na verdade, não é a flor quem se consagra. Não é ela quem se entrega. Claro, ela tem que ter assim docilidade de se pôr nas mãos daquele que a está escolhendo. Mas é o que escolhe que vai buscá-la. Da mesma forma, entre tantos e tantos, o Senhor nos consagrou. Para Ele, Ele olhou para nós e nos amou como alguém que gosta de uma flor. Nos amou. E porque nos amou, nos pegou, nos retirou do meio dos outros e nos trouxe para Ele. E hoje nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Nós formamos como que um buquê de flores na mão do Senhor. Não é porque sejamos melhores do que os outros, não é porque sejamos mais perfeitos do que os outros, mas o Senhor nos escolheu. E esta é a linda realidade para nós. A nossa vida de consagrados ao Senhor. Quer dizer, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. E, portanto, essa nossa atitude, uma vez que eu sou consagrado, eu me alegro com isso e eu vivo para isso. Eu não me vendo facilmente, eu não me rendo facilmente. Eu sou do Senhor. Talvez vocês não viram muito isso, mas nos meus tempos de garoto, as histórias assim de príncipes que a gente lia quando menino, trazia aquelas histórias do príncipe que sai um dia a passear, a caçar, e encontra uma camponesa e se encanta com aquela camponesa. E entre todas aquelas que viviam no palácio, entre todas as princesas, entre todas as filhas de outros príncipes, de outros reis, que ele podia escolher, talvez muito mais lindas, muito mais ricas, muito mais prendadas, trazendo consigo uma herança muito maior, ele acabou amando a camponesa. E escolhe a camponesa, e contra tudo e contra todos, contra o seu pai que não aceita, contra a corte que não aceita, ele quer realmente casar-se com a camponesa. E vai, a busca, atrás para si, e se casa com ela. É evidente, esta camponesa deve ter um grande amor pelo seu príncipe, porque gratuitamente ele a escolheu. Ele se encantou dela, simplesmente isso, e a escolheu entre todas, até lutou por ela. Ele foi contra todas as estruturas por causa dela. Portanto, aquela camponesa tem que ser fiel a ele. Tem que ser fiel ao amor dele, à escolha dele. Ela não tinha merecimento nenhum, ela não tinha sangue azul nas suas veias. Ela foi escolhida porque foi escolhida. Ela não tinha herança, ela não tinha dotes, ela não tinha assim um passado, mas
príncipe a escolheu, e agora ela é a escolhida do príncipe. Irmãos, é a mesma coisa conosco. O Senhor nos escolheu desta forma, sem merecimento nosso. Portanto, agora, a nossa retribuição ao Senhor é sermos fiéis a Ele. É não nos vendermos a nada e a ninguém, porque nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E esses pensamentos me passaram rapidamente na cabeça enquanto nós orávamos, como Murilo nos mandou rezar. E eu me lembrei de uma passagem da Escritura e fui procurá-la. E eu queria que vocês pegassem comigo agora. É da primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Nós vamos ler para frente, mas para que vocês possam entender bem aquilo que está para frente, vejam que aí, logo depois da palavra impureza, tem um asterisco que mostra uma nota lá embaixo. Capítulo 4, versículo 3, e diz aí, santificação aqui significa predominantemente consagração. Perceberam? Então, na verdade seria assim, esta é a vontade de Deus, a vossa consagração. Eu disse que consagrado e santo é o mesmo termo na Bíblia. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas em que sentido? Em seres aqueles santos, perfeitos? Não, não é isso. Que sejais do Senhor, pertencente ao Senhor, verdadeiramente do Senhor, fiéis ao Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa consagração. Que vocês vivam para o Senhor. Que vocês invistam toda a vida para o Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Aí não tem nota nenhuma, mas eu queria explicar a vocês. Essa palavra impureza que está aí, não é a palavra impureza normal que nós conhecemos, mas que no grego se diz porneia, que quer dizer justamente vender-se. E até um sentido assim pejorativo, vender-se baratamente, vender-se facilmente. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa consagração. Portanto, que vivais consagrados, vocês são do Senhor, vocês pertencem ao Senhor, e que evitem o vender-se facilmente, que evitem o vender-se baratamente aos outros e às coisas. Este é o sentido. E impureza aí está nesse sentido de não vender-se. Entendido isso, fica mais fácil a gente captar melhor o trecho todo. Vamos ler tudo do começo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Por quê? Porque eu sou do Senhor. É como aquela camponesa, ela é do seu príncipe. Ele a escolheu. Então ela precisa guardar o seu corpo, guardar a sua alma, guardar-se. Ela é do príncipe, ela não pode vender-se facilmente para alguém. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Também uma pessoa que o Senhor escolheu tem os mesmos sentimentos que qualquer outra pessoa. Aquela camponesa que foi escolhida pelo príncipe, claro, tanto o físico dela como o interior dela se encanta com outros homens, com outros rapazes, com outros príncipes. E certamente se encantava muito e continuará a se encantar com os camponeses que ela conheceu anteriormente. Mas ela agora é do seu príncipe. E porque ele a amou, ela o ama também. E por isso ela não se vende facilmente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nessa matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas,
como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Tentando lembrar isso aí. Deus não nos chamou para a impureza, isso é, Deus não nos chamou para sermos vendidos, para nos vendermos assim facilmente, mas Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para a consagração. Por conseguinte, desprezar esses preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Eu vou querer ser muito claro com esta palavra para vocês. Eu peço realmente que o Espírito Santo me inspire para eu dizer tudo, mas somente aquilo que Ele quer que seja dito. O amor é a coisa mais importante. Deus é amor. E nós, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o amor em nós é a coisa mais importante. Nós fomos feitos para amar. E nós fomos feitos para ser amados, cada um de nós. O amor em nós é a coisa mais importante. Eu até digo para vocês, uma criança recém-nascida, ela precisa de amor. Mais ainda, até uma criança dentro do ventre da mãe já precisa de amor. Mas vamos ficar já com a criança recém-nascida. Ela precisa de amor, tanto quanto ela precisa do leite materno. É uma realidade. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas é uma realidade. A criança precisa de amor, tanto quanto precisa do leite materno. E como a criança não tem outra maneira de sentir o amor, a não ser pelo tato, é justamente as mãos da mãe. São os braços da mãe, são os seios da mãe ao dar de mamar, que vão levar esse amor à criança, que vão fazer a criança sentir aquele toque das mãos da mãe, aquela carícia da mão da mãe, aquela carícia dos braços da mãe que aperta o seu filhinho. É justamente esta a forma de a criança captar amor, e ela precisa sentir amor também no tato. E o interessante é que a criança não se engana. Há uma total diferença entre a pessoa que ama e assim toca a criança e uma outra pessoa que toca de qualquer maneira. Há duas maneiras, por exemplo, de dar banhinho na criança. Uma é com amor, e naquele momento a criança não apenas é refrescada com o banho, mas ela é oxigenada com amor. Uma coisa é passar o talquinho na criança, por passar, como uma enfermeira, uma babá que vai lá, passa o talquinho, e até pode passar muito delicadozinho. E outra maneira, pode ser da mãe, pode não ser da mãe. Claro, é muito importante para a criança que seja da mãe, mas uma pessoa que faz aquilo com amor, e a criança sente. E ela sente porque justamente o organismo dela, o ser dela foi feito para o amor. Ela precisa de amor tanto quanto precisa de ar. Ela precisa ser oxigenada pelo amor. Há duas maneiras de vestir a roupinha na criança. Uma é vestir simplesmente, até arrumar bonitinha a criança e tal. E outra é fazer tudo aquilo com amor. Às vezes a mãe nem pensa nisso, mas porque ela tem amor, os gestos dela, a maneira dela vestir a criança, vai transmitindo amor para a criança. E a criança precisa disso. E veja, essa criança foi você. E no fundo, essa criança existe em nós. Existe. Nós somos famintos de amor. Nós somos famintos de amor. Todos nós. Claro, hoje nós já compreendemos o amor de uma maneira diferente, que não é apenas a maneira física. Hoje o amor para nós tem uma dimensão muito maior, mas todos nós precisamos de amor. E não somente isto. E essa é a grande diferença que acontece na passagem da adolescência. Do sermos criança para começarmos a ser jovens, e sendo jovens sermos adultos. A criança, ela é captativa. Ela está precisando oxigenar-se com o amor que ela recebe. É uma primeira fase. Ela tem que se encher de amor. Mas depois há uma segunda fase em que ela precisa dar. E é uma grande passagem
na nossa vida. Quando nós deixamos de simplesmente receber e começamos a dar. Claro, nós não deixamos de precisar de receber. Continuamos precisando de amor. Mas nós já começamos a dar. E aí vem a segunda fase. Então o nosso mecanismo se completa. Por um lado nós recebemos. Mas por outro lado, principalmente nós damos amor. E esta é uma grande necessidade nossa. Todos nós precisamos amar. Todos nós precisamos amar. Todos. Sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. E a razão é essa. É porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Claro, existem diferentes dimensões de amor. Nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos colegas, né? Nós precisamos amar todas as pessoas. E é um grande exercício para ser feito aí. Mas dentro deste grande bolo que é o amor, há uma fatia especial, que é aquela fatia do amor entre duas pessoas que foram criadas para viverem juntas, para serem um. Eu poderia falar de todas as outras dimensões de amor, mas para vocês é muito importante que eu fale desta. Veja uma coisa muito importante. É aquele tipo de amor que precisa existir entre duas pessoas que já foram criadas por Deus para viverem juntas. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nem na verdade o homem não separe. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E por que o homem não separa? Porque foi Deus que uniu. E Deus não uniu depois, não. Deus uniu desde toda a eternidade. Ele já sabia. Ele já criou um para o outro. E aí que está o importante. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Quantas e quantas vezes ele mora aqui e ela mora lá longe. No outro extremo, quantos rapazes vieram do Rio Grande do Sul, vieram do Paraná, vieram do Nordeste do país, para encontrar com a moça aqui. Ou vice-versa. Ela, por causa dos seus pais, viajou para um outro lugar e acabam se encontrando. Eles nunca pensavam nisto. E por que isso? Foi você quem escolheu? Foi ele, foi ela quem escolheu? Não. Desde sempre Deus já os havia escolhido. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nem o tempo, nem a distância, nem você mesmo. Porque muitas vezes, por exemplo, aquela moça não quer saber daquele rapaz. Porque não gostou do tipo dele, da cara dele, do jeito dele, né? Ela preferia um rapaz muito mais bonito, muito mais afeiçoado e muito mais rico e com muito mais qualidades, e se faz de esquiva e não quer saber e foge e tudo mais. Mas se Deus uniu, não adianta. Vira e vai acontecer. E vice-versa. Muitas vezes o rapaz assim, muito aventureiro, quer arrumar apenas aquela moça bonita, como ele vê as outras, né? Então vai atrás de aventuras, procurando esta e procurando aquela, e despreza aquela primeira. Mas se Deus já os uniu, não adianta. Nem nós mesmos somos capazes de separar. Mas por outro lado, e aí que está o importante, aquilo que Deus não uniu, já está separado. Nem adianta querer unir. Nem adianta querer unir. E daí justamente o importante. No fundo, não somos nós que escolhemos. Claro, Deus vai colocando em nós uma condução. E são muitos fatos. É um encontro numa festa, é um encontro num certo lugar, é um encontro no serviço, é um encontro na escola, que vai fazer com que essas duas pessoas se aproximem, conversem, começam um relacionamento. Claro, são maneiras humanas, a maneira de se encontrar são naturais. Mas já havia um plano anterior, já havia um fio condutor unindo aquelas duas pessoas. Então, na verdade, não somos nós que escolhemos. Na verdade, nós somos dóceis a uma escolha que já foi feita muito anteriormente. O que Deus uniu, esses é que devem se encontrar.
Aquilo que Deus não uniu, nem adianta querer se unir, porque não vai ser unido, já está separado. Pode ser até que eles se casem. Pode ser até que eles tenham filhos. Mas serão como dois, separados. Separados. Aquilo que a Bíblia diz, eles serão uma só carne, eles serão um. Não vai acontecer. Porque não vão se encaixar. Portanto, e aí está o básico daquilo que eu quero lhes dizer. Já existem laços interiores, laços que eu diria do ser da pessoa unida já ao outro. Entende? Imaginem isso como se fossem ligações, elos, que unem o meu interior com o interior daquela pessoa, o interior deste rapaz com aquela moça. A questão é eles se aproximarem, mas esses laços já existem, esses laços já foram criados por Deus. E é justamente isto que é preciso a gente cultivar. Então, digamos, os dois já se encontraram, já estão namorando, ou até pensam justamente, somos nós dois. Tudo indica que somos nós dois, então nós estamos namorando. O que é o importante no namoro? O importante no namoro é cultivar estes laços que Deus mesmo já criou. Amar não é um ficar olhando para o outro, mas é os dois olharem na mesma direção. E é isso que vai nos afinando. E sabe, gente, é importante isso. E é lindo isso, e é necessário. Eu digo mais, é essencial para que o casamento possa acontecer. Porque o casamento vai ser aquilo que a palavra diz. Vão se casar, quer dizer, vão ficar na mesma casa, vivendo na mesma casa, que não é apenas a casa material, mas vivendo como que no mesmo ser, como que no mesmo corpo, duas pessoas totalmente diferentes, mas que precisam se engrenar, que precisam se entrosar perfeitamente. E o tempo do namoro é justamente para isso. E agora para vocês uma revelação muito importante. A caricatura de Deus é o inimigo. Até um filme bastante interessante, no qual a pessoa que bolou aquele filme coloca tanto Deus como o diabo interessados numa pessoa. E na verdade até o diretor colocou o mesmo personagem fazendo, fazendo o papel de Deus e o papel do diabo. Eles são parecidíssimos. Parecidíssimos os dois. Só que a maneira de ser de um e a maneira de ser do outro são totalmente diferentes. Mas são muito parecidos. E no final o rapaz pergunta para Deus, mas você é tão parecido com o diabo? Deus disse, não. É ele que sempre quis se parecer comigo. Ele que sempre quis fazer as coisas do meu jeito, para se apresentar como se fosse eu. Mas eu sou eu. Ele apenas procura me caricaturar. E vejam, justamente porque Deus é amor, e porque Deus é amor e vai ao profundo do ser da pessoa, e porque Deus é amor, Ele quer unir as pessoas pelo amor profundo entre elas, pelo amor de ser que existe, pela escolha que Ele fez. O inimigo quer fazer o mesmo jogo, ele sabe que as pessoas precisam de amor. Mas ele vai justamente querer que as pessoas amem, mas não pelo profundo, mas que as pessoas amem só na superfície. Que as pessoas não se amem no profundo do ser, que as pessoas não se unam lá nos laços de ser, na afinidade espiritual que existe entre elas, que vai realmente construí-las. Mas o inimigo quer que as pessoas se amem apenas na periferia, na casca, apenas no corpo. E ele veio trabalhando. Não é de hoje que ele veio trabalhando. E ele queria realmente destruir o amor. Ele queria realmente fazer com que o amor ficasse desacreditado. Ele quis que as pessoas se decepcionassem com o amor. Ele quis destruir a família. Ele quis que as pessoas se decepcionassem com a família. E claro, ele é muito astuto.
Esse filme do que eu falei mostra isso também. Ele é muito astuto, ele já é velho. Até mais do que isso, ele é velhaco. Ele trabalha assim, bastante. Ele não faz as coisas improvisadas. Ele quer conseguir uma coisa aqui, ele começa lá atrás, começa longe. Vocês não acompanharam isso. Mas quando no pós-guerra começou o cinema, o diabo foi entrando assim, sorrateiramente, nas cenas de filme, né, começando com os beijos bonitos de final de filme, tanto sim que uma boa artista tinha que saber beijar muito bem, porque o fino do filme era o beijo final dos dois, né, que se encontravam e iam começar uma vida juntos. Nós mais antigos lembramos disso, né? Era o fino do filme. E parecia uma coisa assim muito inocente e tal. E a coisa foi apertando, 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 cada vez mais, mostrando um amor apenas exterior, um amor apenas de físico, um amor apenas de buscar na outra pessoa o seu exterior, o seu físico, a sua beleza, de buscar amor pelo tato. E a coisa foi se apertando de tal maneira que hoje uma boa artista de cinema precisa também fazer cena de sexo, porque uma boa artista de cinema, né, não fica um filme sem que haja uma cena de sexo, sem que haja uma cena de cama. Não é verdade? E aquilo que antigamente era cena de sexo não explícita, hoje já é comum. Os videocassetes que a gente assiste em casa, os filmes de televisão que aparece, é raríssimo o filme que não tenha cena de sexo explícito. E por que isso? Havia uma intenção atrás. O inimigo começou a convencer as pessoas, de modo especial os jovens, que o negócio de amar é amar com o físico, é amar com o corpo, né? É o abraço, é o beijo, é a aproximação, é o calor dos corpos. E ele também foi entrando pela música. E a música foi devagarzinho, 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 devagarzinho. Hoje o fino das músicas é falar justamente do meu corpo, do seu corpo, né? Que eu começo lá em cima, no seu cabelo, e venho descendo, 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 em todos. Mas não é. O calor do seu corpo, e o seu corpo é isso. Não é verdade? É o fino da música, o romântico da música. Mas havia uma intenção atrás disso, de fazer a cabeça das pessoas, de mostrar justamente o amor periférico, o amor por fora, o amor apenas de corpo. E claro, é muito mais fácil, é muito mais gostoso. O amor verdadeiro, o amor que vai realmente unir os seres, que vai unir as pessoas, que vai criar laços de ser, que vai criar afinidade espiritual. Esta é uma conquista dura, em que um tem que aguentar o gênio, o temperamento do outro. Precisa de muito tempo, de muita convivência, de muito diálogo, de muito sofrimento junto, de muito trabalho junto. Ao passo que o amor físico funciona em qualquer um. Também na pessoa consagrada a Deus. Eu digo a vocês, eu sou consagrado, mas funciona em mim também. E se eu não tomar cuidado, e se eu realmente não buscar a proteção do Senhor, funciona em mim, por que não? Eu sou homem como outro homem qualquer. Eu tenho glândulas como todos os outros têm, e que funcionam, graças a Deus. De qualquer pessoa, de modo especial de vocês jovens, vocês estão justamente nesta fase em que tudo isso está despertando, em que tudo está muito vivo. E verdadeiramente, veja justamente o que fez o inimigo. Ele caricaturou Deus. Enquanto Deus queria e quer um amor em profundidade, um amor de pessoas que se amam, de pessoas que lutam para verdadeiramente se conhecer, para realmente criarem laços um com o outro, para serem um, para que na hora do casamento seja apenas a cerimônia a ser realizada, apenas a graça dada, porque essas duas pessoas já são um, já se uniram de tal maneira que eles já são um, o amor neles já é verdadeiro, faltou apenas agora pedir a graça do Senhor, né, unindo, mas eles já eram um. Este é o amor que Deus queria, ao passo que o inimigo tem nos convencido do contrário. Ele faz a caricatura, ele busca o amor. Só que ele diz que amar é fazer sexo. Não é verdade? Quando a pessoa diz aí, vamos fazer amor, o que a gente entende? Infelizmente é fazer sexo.
A gente muitas vezes não pode falar a palavra amar, porque as pessoas já entendem o amar como fazer sexo. O inimigo virou a coisa, é a caricatura de Deus, é a moeda falsa, é igualzinha à moeda verdadeira, só que é falsa. Ela não tem valor, ela não constrói, né? Ela é atraente, ela inclusive é gostosa, porque a nossa carne é a nossa carne. E o inimigo então tem construído os jovens neste amor de periferia e não no amor de profundidade. Vocês perguntam, mas então, padre, por que Deus fez o sexo? Claro, Deus fez o sexo, é uma coisa maravilhosa. É justamente através do sexo que Deus faz com que homem e mulher sejam sócios dele. Deus não queria criar ninguém sozinho. Deus queria muitos filhos, Deus queria multiplicar-se em filhos, mas para isso Ele quis justamente a sociedade do homem e da mulher. Ele transmitiu ao homem e à mulher o poder de criar. E justamente através da união sexual, em que aqueles que já se amam do interior, já são um só ser, unem também os próprios corpos, e nesta união dos corpos, acontece a geração de um filho, antes no amor e depois no genital. Entenderam isso? Inclusive é muito importante esta parte. Eu dizia a vocês no comecinho, a coisa que a pessoa mais precisa é de amor. A pessoa precisa ser concebida já no amor. Talvez muitos de nós vivamos penando pela vida porque não fomos gerados no amor. Porque não fomos concebidos no amor. Porque fomos talvez concebidos unicamente no prazer egoísta do sexo. Mas o plano de Deus é este, que a pessoa seja gerada antes no amor por duas pessoas a quem Deus mesmo uniu. Duas pessoas que profundamente se amam, já são um, e depois unido também os próprios corpos, geram alguém. E o sexo é lindo. O sexo é também uma maneira de ir colocando cada vez mais óleo no amor do casal. É, realmente. E os que são casados sabem disso. O sexo não é tudo no casamento. Não é tudo. Mas ele é uma parte importante. É uma parte necessária. É como o óleo na engrenagem das máquinas, que alivia todas as coisas. E quanto mais o casamento vai andando, é como as máquinas, quanto mais elas trabalham, mais o óleo vai se esquentando e vai entrando em todas as partes da máquina, em todas as engrenagens da máquina. Vai ao mais profundo, onde o óleo não entrava, ele entra. É assim que acontece. O sexo nas pessoas casadas vai se amadurecendo e vai penetrando cada vez mais as profundezas. Inclusive, a parte sexual do casamento é um auxílio maravilhoso para homem e mulher, para pai e mãe, enfrentarem todas as dificuldades próprias de uma vida a dois. Todas as durezas da vida, todas as durezas de ganhar a vida, todas as durezas de ter os filhos, todas as durezas de criar os filhos, todas as durezas com doenças, todos os desentendimentos que também acontecem com eles, porque são pessoas humanas, todas as coisas que têm que enfrentar com o mundo exterior. O sexo não é tudo. Mas, muitas vezes, os atos sexuais que eles têm, o amor que eles têm, também sensível na sexualidade, não vai gerar um filho, mas é necessário para eles, para nutrir o amor. É como o combustível para que o amor deles possa continuar. Mas vejam, o sexo não é o amor. Ele é o combustível do amor. O amor é muito mais do que o sexo. É necessário e é lindo. Está nos planos de Deus. Então os jovens perguntam, então por que nós não podemos começar a usar o sexo antes do casamento? Justamente você não pode usar o óleo antes do tempo. E quantos jovens, e aí está justamente o engano do inimigo, gastam todo o óleo antes do casamento. Gastam. Porque já começam a namorar, né, fisicamente, corporeamente.
até a primeira demonstração de que realmente aquela moça aceitou o rapaz em namoro, né, tem que ser entregar-se quase que totalmente. Faltando pouco mesmo para a relação sexual. Muitas vezes o namoro deles se passa quase que só na parte física. Só. E o que acontece é o seguinte: a afinidade espiritual e a atração física são como o acelerador e o breque. Se você põe o breque, você atrapalha totalmente o acelerador. Gente, quando no namoro as pessoas começam a ir cada vez mais longe na atração física, infelizmente vai se anulando a afinidade espiritual, a afinidade dos seres. É real, eu lhes estou dizendo. E vocês podem perceber, inclusive, entre vocês, quando vocês começam a caminhar longe na parte física, é que começam a acontecer os desentendimentos, as brigas repetidas. Porque não está havendo afinidade espiritual, não está caminhando. E daí então vem os desentendimentos, aí vem as brigas, daí e as coisas começam a se complicar. E muitas vezes as coisas se sanam na parte física. Eles brigam tanto que depois estão todos lá enlaçados e tal. E vai embora depois de noite, né, consolados, tranquilizados, mas não solucionou-se o problema, apenas aliviou pela parte física. Entende? E nessa brincadeira, sem saber, o diabo faz bem o jogo. E o jovem vai gastando todo o óleo no tempo do namoro. Quando chega no casamento, não tem mais óleo. Inclusive, quando vai para o casamento, já perdeu a graça, já conhece tudo, já fez de tudo. Então não tem mais graça. E o que acontece? Faltando óleo no casamento, depois de 1 ano, depois de 2 anos, no máximo de 3 anos, ele não encontra mais nela aquilo que ele encontrava no tempo do namoro, porque ele estava acostumado apenas com um amor periférico, um amor de físico e um amor de emoção, né? Aquele entusiasmo, aquele amor de sensibilidade, que claro, depois do casamento não tem mais, porque agora é o amor no duro, é o amor de levantar de manhã cedo para sair para o trabalho e depois de deitar de noite com todas as canseiras do dia. Não é mais aquele amor de enlevo do tempo de namoro. E como o rapaz não encontra mais aquilo na própria esposa, ele vai procurar com outra. E com outra funciona fácil, né? A parte física vai começar tudo de novo com outra. A parte assim emocional, a parte assim de sensibilidade, vai começar tudo com outra. Então, é com essa que eu vou, porque realmente é esta que me satisfaz, né? Eu não acertei com você, eu não amava você, pelo menos eu não amo mais você. Eu amei, mas o amor é eterno enquanto dura. Isso, o amor é infinito enquanto dura. Eu não estou por dentro do Vinícius, mas por alto eu sabia. O amor é infinito, o amor é eterno enquanto dura. Quer dizer, não durou mais, minha querida, né? Eu amei você tanto e tal, foi tão lindo, foi tão legal, nós vivemos momentos tão lindos, mas não durou, né? Agora é com ela. Então ele começa, mesmo que ela não saiba, começa, e o rapaz começa incentivado, porque com essa coisa funciona. E começa tudo de novo, a parte física, a parte corpórea. E o pior é o seguinte: já desgraçou a vida de uma, vai começar a desgraçar a vida de outra. Porque não vai levar a nada. Não vai levar a nada, porque está amando só da periferia. É o amor falso, é o amor moeda falsa, que não é de dentro, é de fora. E a coitadinha da moça, né? Nem vou dizer coitadinha, porque às vezes é ela que toma a iniciativa. Porque ela estava assim tão acostumada com o amor físico, né? E a moça justamente não tinha assim nada de conhecimento da parte sexual. Ela é que abusava do rapaz. Ela é que provocava o rapaz. Então inocentinha, né? Porque as coisas não funcionavam para ela do jeito que funcionavam para o rapaz, né? Ela se acostumou com aquele amor de enlevo do físico do rapaz e tal, sentir o calor do corpo dele, a força dele, a fortaleza dele, a estrutura máscula dele e tal, e hoje ela não sente mais, porque isso se gastou. Ele é o mesmo rapaz, mas passou isso aí.
aquele enlevo emocional que ela teve durante o namoro e o noivado, não tem mais. Então, por isso, ou porque o rapaz já partiu para outra, ela vai buscar com outro. Ela vai buscar com outro. Fora do casamento. Já desgraçou-se uma vez com o rapaz, amando só na periferia, e vai desgraçar-se com outro, porque vai buscar um amor só na periferia. Vai buscar moeda falsa. E às vezes, porque ela não tem coragem de encontrar-se com um outro, porque já é casada, tudo mais, mas precisa de amor sensível, de amor físico. Ela começa então com uma outra moça, com uma outra mulher casada, também carente, também necessitada, também passando pelo mesmo problema, e vai, né, e se aproximam fisicamente, amor, beijinho, para cá e para lá. Daqui a pouco está também o homossexualismo feminino existindo. E a moeda falsa. Aquilo que Deus fez para ser a união entre homem e mulher, aquilo que Deus fez para ser o combustível do casamento, agora está sendo usado como moeda falsa no homossexualismo. Quer dizer, no mesmo sexo, mulheres com mulheres e homens com homens. Irmãos, é realmente a deturpação de todo o plano de Deus, é Ele quem caricatura a Deus. Não é isso, eu sei que há muitas pessoas enganadas, enlevadas por isso, mas nós somos obrigados a dizer, não é o caminho, isto é moeda falsa, é moeda falsa. E por essas razões, é uma estatística terrível. Eu não acreditei quando vi, e tive que ir buscar mais profundamente para ver que era verdade, e vi que era verdade. As estatísticas mostram, as estatísticas de cartório, de juízes, mostram que 50% dos casamentos atualmente se dissolvem no 2º ou no 3º ano. 50%. Por que isso? Porque as pessoas foram na moeda falsa. E o casamento, então, não subsistiu. A intenção do inimigo era justamente esta. Ele queria acabar com o casamento. Acabar com a família, porque sem família, como é que vão ficar as nossas crianças? Como é que virão as sementes de um mundo novo? Ele queria acabar com a família e, principalmente, ele queria acabar com o amor. Que as pessoas ficassem decepcionadas com o amor. Porque, claro, um rapaz ou uma moça que viveu amor assim de periferia, depois de uns desencontros todos, claro, isso frustra. Frustra. E a gente não acredita mais no amor. É por isso que nós temos uma quantidade enorme de músicas só de amor perdido, de amor traído. Não é verdade? As nossas músicas hoje, desculpe a expressão, ou são de sacanagem, porque, embora a censura deixe passar, mas essas músicas que falam do seu corpo, eu toco nessa parte, naquela parte e tudo mais, e sinto tal coisa, na verdade é música de sacanagem. No meu tempo de jovem era música de sacanagem. A gente cantava, mas sabia que estava fazendo errado. A gente inventava, trocava umas letras de música, né, para fazer sacanagem. Hoje a música de sacanagem já é livre. Se canta em show, se toca no rádio. Mas eu tenho que dizer para vocês, é música de sacanagem. Não é realmente a tradução real daquilo que é, daquilo que Deus construiu. Então as nossas músicas traduzem bem, ou são músicas de sacanagem, ou são músicas de amor traído, de amor perdido, você me deixou e tudo mais. E a pessoa então, na maior fossa, porque agora estou sozinho, solitário, te procurando, te esperando na noite e tudo mais. E o que acontece? E o que acontece? O amor vai ficando cada vez mais falido, exato. Cada vez mais falido, cada vez mais falido, cada vez mais falido. E a gente não acredita mais no amor. E hoje, uma grande quantidade de jovens não acredita mais no amor. Porque, claro, nenhum de nós vai acreditar em moeda falsa. Se nós só tivéssemos moedas falsas, é claro, ninguém de nós ia acreditar, depois de um certo tempo, vendo que a moeda é falsa, a moeda é falsa, a moeda é falsa. Vi que meu pai errou, que a minha mãe errou, que o meu tio errou, que o meu primo errou. Está todo mundo decepcionado, não acredito mais no amor. Só que, graças a Deus, o amor é lindo.
O amor existe e o amor vencerá. Mas o amor verdadeiro não é esse que está andando por aí. O amor verdadeiro existe e Deus quer nos construir no amor verdadeiro. E o amor verdadeiro vai vencer. O amor verdadeiro vai realizar a sua obra. E agora vem aí o importante. Por esta razão, não vai ser fácil. Mas Deus quer que nós, que somos chamados a ser sementes de uma nova geração, que nós subamos contra a correnteza. Assim como o fato da maçã podre hoje, há algo também que acontece que me toca muito, e é a natureza que nos ensina. Vocês conhecem, pelo menos de nome, o fenômeno da piracema. Os peixes que em determinada época do ano sobem correnteza acima. E por que isso? Porque Deus mesmo colocou nos peixes, nas peixas principalmente, mas também no macho, Deus colocou nos peixes esse instinto, porque eles têm que prolongar a própria espécie. Eles têm que se continuar nos seus filhos. Então, os peixes começam a subir contra a correnteza, e é lindo ver. Eles vêm subindo contra a correnteza, e há lugares de cachoeira, e os peixes pulam e dão pulos enormes, e eles batem nas pedras, e eles caem lá de cima, lá para baixo, mas vão lutando, lutando, lutando. Muitos deles morrem nesta luta. Muitos deles, quando chegam lá em cima nas cabeceiras, eles estão todos machucados. Mas eles lutam, subindo por cima das pedras, subindo por cima das cachoeiras, e conseguem subir cachoeiras enormes. E chegar às nascentes. E lá nas nascentes, muito frequentemente, eles desovam, os machos fecundam aqueles ovos, e eles morrem. Já fizeram a sua missão. E agora vai começar tudo de novo. Só que cada peixe se multiplicou em dezenas e em dezenas de peixinhos que vão poder descer agora a correnteza. E quando chegar a época, todos esses peixes vão realmente subir outra vez contra a correnteza. Veja bem o grande significado disso. Os peixes que se contentam em ficar lá na superfície, lá próximos ao mar, eles não vão ter descendência. Eles não vão ter continuidade. Eles não vão poder se perpetuar. Não serão sementes de uma nova geração. Mas as sementes de uma nova geração têm que remar contra a correnteza. Sabe, gente, vocês são as primeiras provas disso. A gente pensar diferente e a gente agir diferentemente é doloroso. Porque todo mundo vai dizer para a gente, mas você não é desse mundo. Porque a coisa não é assim. Ninguém vive desse jeito, ninguém namora desse jeito. Ninguém se relaciona desse jeito. Até parece que vocês não namoram. Muitas vezes, como o Paulo testemunhou ontem, né? A própria moça vai dizer, mas como é que é? Você é homem ou não é? Porque você não me trata desse jeito? Todas as meninas recebem dos rapazes esse tipo de tratamento, de relacionamento, e elas querem tirar prova se você é ou não é. E muitas vezes também os rapazes dizem para a moça, mas afinal das contas você não me ama? Porque as moças que amam, elas deixam, elas se entregam, elas favorecem, e elas buscam até, você é diferente. E a resposta é essa, sim, eu sou diferente. Eu sou um diferente porque eu sou autêntico. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus gravou em mim o seu amor. Não é um amor moeda falsa. E eu luto é pelo amor verdadeiro. Eu busco é o amor verdadeiro. Eu sei que o físico tem a sua importância. E no namoro eu dou aquela importância ao físico, mas só aquela importânciazinha. Eu não vou como todo mundo faz. E nós dois que somos namorados, mas que conhecemos a verdade
a verdade, e não a mentira que o inimigo está mostrando e que o mundo, muito subtilmente, com muita arte, com muitas cores, está nos mostrando. Não, eu não vou pela mentira, eu encontrei a verdade, então eu quero o amor autêntico, eu quero ter uma família no futuro, eu quero ser esposo para uma esposa, nós queremos ter um lar e não apenas uma caricatura de lar, e por isso eu quero o amor verdadeiro, e por esta razão eu quero começar o amor como ele é. Mas vocês vão ver, ou já estão vendo, a luta vai se começar dentro de nós mesmos. A luta começa na nossa própria carne, porque a nossa carne quereria o mais fácil. Os nossos sentidos, o nosso físico, quereria fazer como todo mundo faz, porque afinal das contas é gostoso e é atraente. Nós quereríamos ir corrente abaixo como todo mundo vai. Só que eu compreendo que isso não constrói. Então, embora me doa no interior, eu quero subir contra a correnteza. Eu quero pular por cima dessas pedras. Eu me machuco. Eu não busco me machucar. Mas nessa subida, indo contra a correnteza, eu me machuco, eu me firo. Mas eu estou contente porque eu não sou feito para viver nas planícies. Eu sou feito para arrumar para as cabeceiras, para desovar lá, porque eu quero ser semente de uma nova geração, e eu quero gerar uma nova geração. Eu não quero simplesmente continuar a fazer lares desfeitos, como estão acontecendo. Não, eu sei aquilo que eu quero, eu encontrei a verdade, por isso eu sofro na minha própria carne, mas eu quero viver um namoro puro. Eu fui feito para a santidade, isto é, para a consagração. Eu sou do Senhor e não para a impureza, para me vender facilmente, embora os outros se vendam. Não vai ser fácil entre vocês dois, não vai. E aí um vai ter que ajudar o outro, porque muitas vezes é ele que se afogueia e vai na frente e se precipita e se machuca, e é a moça que vai ter que ajudá-lo. Isso não é falta de amor, isso é amar. É amar inclusive olhando lá na frente, é olhando o próprio lar. Você não quer se infelizar e nem infelizar o rapaz com quem você namora. Você quer guardar o seu óleo, e você quer que ele guarde o seu óleo para quando vier o casamento. Então, embora lhe doa também para você, moça, porque você gostaria de ceder, de deixar, de permitir, de ir em frente, mas você põe um freio. Isso não é amar menos, isto é amar mais. Às vezes é ao contrário. Muitas vezes o rapaz é que vai ter que dizer: não está sendo bom para mim, não está sendo bom para você. Porque muitas vezes é a moça que está mais carente. Ela não vem buscar sexo, ela vem buscar amor, ela vem buscar carinho. Mas só que para o rapaz, o físico dele é diferente, e toda a sua parte física, a sua parte sexual se inflama. E o rapaz então que tem a cabeça no lugar, o rapaz que sabe: eu não fui feito para a impureza, para me vender, mas eu sou consagrado, eu fui feito para a santidade. Então eu digo: não, meu bem, não vamos por aí. Você precisa de amor, eu sei disso. Eu estou dando amor para você. Dá sua mão aqui, sente o amor que eu dou para você. Vamos conversar. Se nós formos em frente nisso, não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para você. Nós precisamos guardar óleo para o nosso casamento. Eu sei que é diferente, mas é um diferente que vai construir. Eu sei que é duro, eu sei que é marchar contra a correnteza, eu sei que é parecer uma pessoa que veio lá do planeta Vênus, porque ninguém age assim. O cinema não mostra assim, as novelas não mostram assim. Nós somos diferentes, mas somos diferentes mesmo, porque somos sementes de uma nova geração. Isto vai construir. Vai ser duro, vai ser sofrido. Eu sei que muitas vezes vocês vão errar, claro. Eu errei, tu erraste, ele errou. Nós erramos, vós errastes, eles erraram. Eu também errei. E por isso eu digo também: nós erramos. Todos nós cometemos erros. E o Senhor não olha tanto para o nosso erro, mas Ele olha a nossa vontade de subir correnteza acima. Eu digo para vocês: os casais cristãos
Os casais cheios do Espírito Santo não têm menos dificuldade. Pelo contrário, têm mais dificuldade. É um segredo que eu digo agora aos casais cristãos. Porque justamente o inimigo quer alvejar a eles. Vocês querem ser diferentes? Vocês querem subir a correnteza? Espera aí, eu vou pegar vocês direitinho. E vem justamente contra os casais cristãos. E ele tem os ardis. Ele tem os jeitos, porque ele quer destruir a gente. O resto do pessoal que já está vivendo na planície, já é fácil, já é tudo peixe ganho para ele. Ele quer pegar os peixes que estão subindo a correnteza e aproveita justamente as horas que eles estão subindo e que cai na pedra e cai atordoado, né, e que se machuca. É nesta hora que ele entra com toda a sua força para pegar os casais cristãos. Então, não vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena agora. Eu digo para vocês, sem erro nenhum, o amor saboreado lá de dentro, o amor de laços de ser, o amor de afinidade espiritual, ele é lindíssimo. Ele é muito mais do que o amor periférico, que na verdade não é amor, é sensibilidade. Ele é muito mais lindo do que a moeda falsa. A moeda falsa é gostosa, mas o amor do interior, ele é verdadeiramente lindo. Ele dá felicidade, embora a gente às vezes se machuque. E se você não experimentou ainda a beleza do amor do interior, é porque talvez, mal avisado, mal avisada, você vivia como todo mundo vive, só no amor de superfície. Mas Deus está ensinando você agora. E Ele escolheu você para ser semente de uma nova geração. O amor é lindo. Ele vencerá. O amor existe. E ele vencerá. Mas é o amor, amor. E não a moeda falsa de amor. Nós queremos construir a civilização do amor. E Deus nos quer justamente construtores da civilização do amor. Mas justamente a civilização do amor não se constrói com palavrórios, mas se constrói com vidas que verdadeiramente sabem amar. E nessa construção vai muito das nossas lágrimas e vai muito do nosso sangue. Nas grandes construções que encontraram no México, que os indígenas, diante da colonização, fizeram, são construções maravilhosas. Eles encontraram um cimento, uma argamassa que unia as pedras, que unia os tijolos, que era forte, que era resistente. Eles estudaram como é que se fazia aquela argamassa que unia as pedras, e não estavam descobrindo, porque eles foram procurar entre pedra, areia, cal, cimento, e não encontravam. Até que alguém encontrou, e foi por acaso. E daí eles viram que este era o segredo daquela argamassa forte, indestrutível. Eles misturavam sangue na massa. Naqueles costumes deles, eram sangues de animais. Os animais sacrificados aos ídolos deles, o sangue eles misturavam naquela massa. E muitas vezes naquele costume bárbaro que eles tinham também de ter sacrifícios humanos, às vezes mesmo sangue humano era misturado naquela massa. E descobriram que aquela argamassa era forte assim, era resistente assim, era indestrutível, tanto quanto a pedra que ela unia, porque naquela massa havia sangue humano. Gente, nós queremos construir algo que permaneça,
para a eternidade. Nós queremos construir um mundo novo. Nós queremos construir um mundo de amor. Não se constrói um mundo novo cantando como John Lennon, não a nações, não a raças, não a religião. Não é assim que se constrói. Não é com poesia. Se fala lindamente de paz. Se levantam slogans da paz. Mas quem não dá sangue não vai construir uma civilização de paz, uma civilização de amor.